Olá, pessoal, boa tarde. Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre produção de texto, para que possamos melhorar a nossa escrita e, consequentemente, termos bons resultados na comunicação do dia a dia, na comunicação escolar e, especialmente, nos futuros exames, ok? Bom, gente, vocês não concordam comigo que muitas vezes nós temos grandes ideias, boas opiniões, pensamentos muito pertinentes, mas quando vamos exprimi-los, especialmente numa folha, na escrita, a gente não dá conta de concretizá-las, a gente não dá conta de dar vida a esses pensamentos, a essas opiniões, a essas críticas, ok? Isso gera uma frase que o professor está cansado de ouvir. Eu sei o que é, mas não sei explicar. E fica uma perguntinha: a que se deve essa dificuldade de expor pensamentos, de organizar ideias, de criticar algo numa produção de texto? A resposta está aí. A limitação do vocabulário limita o pensamento. Talvez vocês não tenham se dado conta que o vocabulário limitado de vocês, pequeno, é o que está impedindo com que vocês escrevam com mais qualidade, escrevam de maneira mais eficaz, ok? Quanto maior o nosso léxico, ou seja, quanto maior o nosso vocabulário, quanto mais amplo ele for, mais facilidade a gente vai ter de expor as nossas ideias, a nossa opinião, ok? Muito bem, pessoal. Então, o assunto de hoje é esse: limitação do vocabulário, ou então limitação vocabular. Limitação do vocabulário. A leitura de bons textos, sejam eles livros, revistas e jornais, artigo de internet, é o melhor meio de ampliar o vocabulário. Quanto mais você ler, maior será o seu vocabulário, maior será a sua capacidade de expressão. Então, pessoal, o que acontece? Um sujeito, ele tem dificuldade de expor a sua opinião. E essa dificuldade se deve ao fato dele ter um vocabulário pequeno, ok? E esse vocabulário pequeno, limitado, se deve à falta de leitura. Aí a gente entra na importância da leitura. Quanto mais você lê, maior será o seu vocabulário, porque é a partir da leitura que você vai adquirindo novos conhecimentos linguísticos, que vocês vão aprendendo novas palavras, ou então que vocês vão se apropriando de palavras, ok? Então, o que ler? Vamos ver. É importante ler aquilo de que se gosta, ler pelo prazer, uma vez que dar prazer é uma das funções da leitura. Mas é importante também ler para adquirir conhecimento, cultura. Assim, o ideal é procurar equilibrar prazer, cultura e informação. Essa é uma das barreiras que nós temos hoje em dia com os alunos. Muitos não gostam de ler, ou só leem aquilo que os interessa. Mas, gente, na verdade, para nós termos um crescimento intelectual, para nós avançarmos no sentido da escrita, nós precisamos equilibrar entre uma leitura prazerosa e uma leitura que
que vá nos trazer conhecimento, cultura, mesmo que ela às vezes seja cansativa. Nós precisamos vencer essas barreiras se a intenção for tornarmos sujeitos críticos, com direito de fala e também preparados para um mercado de trabalho competitivo e, antes disso, para os vestibulares e os exames da vida. Então, pense aí, será que vocês estão lendo diariamente? Será que a leitura está se tornou um hábito na vida de vocês? Se sim, que ótimo. Mas aí eu pergunto, será que essa leitura ela é eclética? Ela está sendo mesclada entre aquilo que você gosta, que aí não importa, e aquilo que de fato vai acrescentar conhecimento que fará diferença na hora de argumentar, na hora de opinar, ok? Segue lá. O que ler? Sabe aquele best-seller do qual todos estão falando? Leia, mas leia também os clássicos. Leia um livro de autoajuda se você gostar, mas leia também Machado de Assis e outros escritores consagrados. Com o tempo e o hábito, todos os livros, independentemente do grau de dificuldade, proporcionarão prazer. Ok, pessoal? É isso que eu tô falando. Leia mangá, revistinhas, HQs, leiam artigos da internet, nada, não temos nada contra isso, mas você precisa também ler os clássicos, ler notícias, ler pesquisas, para que vocês criem uma bagagem de conhecimento mediana ou alta. O importante é que vocês não sejam sujeitos limitados, intelectualmente limitados. E é por meio da leitura que a gente se expande, ok? Muito bem. E uma sugestão, gente. Leiam crônicas, leiam contos, porque esses dois gêneros textuais, eles são gêneros textuais narrativos atrativos, curtos. Geralmente os autores eles tratam de questões sociais e as questões sociais são sempre temáticas das redações do Enem e de outros vestibulares. É válido, portanto, ler esses gêneros textuais porque são curtos, não são maçantes e podem agregar à escrita de vocês, ok? Muito bem. Outra sugestão: leia, use o dicionário. Uma boa leitura tem que ser acompanhada por um bom dicionário. O dicionário não é, como se diz depreciativamente, o pai dos burros. Ao contrário, ele é o pai dos inteligentes, dos que não têm preguiça de pensar e pesquisar. Saiba que a palavra consultada e aprendida dificilmente desaparecerá da sua mente. Neste ano, quantas vezes vocês pegaram em um dicionário para procurar uma palavra ou entraram na internet para procurar o significado de uma palavra? Ou leu e fez de conta que entendeu? Não! Façam leituras atenciosas e fiquem atentos àquelas palavrinhas novas, aquelas palavrinhas obscuras e procure por sua significação. Essa experiência de abrir um dicionário, de procurar no Google a significação da palavra faz com que essa palavra, a significância dessa palavra seja internalizada. E aí, certamente, no momento oportuno, vocês farão emprego delas. E aí, por que eu devo ampliar meu vocabulário para já? Por causa disso. Lembre-se de que um vocabulário limitado deixa a redação repetitiva, monótona, cansativa. Gente,
Às vezes eu sofro junto com o aluno fala, Ingrid, eu pensei que eu ia bem nessa redação, eu não sei por que eu fui mal. Geralmente o problema está no vocabulário. Porque uma redação, ela precisa ser atrativa, ela precisa ser... e um tipo, a gente já trabalhou isso, né? Um tipo de argumentação que nós temos no texto é a argumentação linguística. É quando vocês sabem escrever, sabem fazer uso das palavras, dominar a sua própria língua é um tipo de argumento dentro do texto. Nós já falamos sobre isso. Então, gente, por isso que vocês devem ampliar. Mais pra frente a gente vai falar que até uma das exigências do Enem e de outros vestibulares e concursos militares, até que eu tenho alunos de concurso militar. Ok? Vamos só... eu trouxe aqui 2 exemplos do tanto que um texto pode ficar pobre quando você não diversifica. Vamos lá. Há 2 casos muito comuns nas redações que ilustram o que estou afirmando. O uso dos conectivos onde e mas. Onde é um conectivo que deve ser usado para indicar o lugar, mas aparece nas mais diversas situações. Já a conjunção adversativa mas é usado com inacreditável frequência. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como que 2 elementos desgastados nas redações que grande parte dos estudantes insistem em empregá-los. Vamos ao exemplo aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Exemplo com onde. Estamos às vésperas da Copa, onde ninguém fala em outra coisa. O Brasil agora só pensa em futebol. Gente, o onde, ele só pode ser empregado para retomar espaço físico. E o onde nessa frase é fruto de uma limitação vocabular. O autor, ele poderia dizer, e ninguém fala em outra coisa, agora ninguém fala em outra coisa, mas caiu no onde. O onde, ele virou uma palavra tampão, sabe? O aluno joga ali para meio que juntar o fragmento subsequente. A questão é que ele não faz essa união de maneira correta, porque onde só pode retomar espaço físico. A casa onde moro, o hotel onde me hospedei. Agora, Copa, a Copa, ela é um campeonato, ela não é um espaço físico. Então, onde ele está inadequado, está fazendo não está criando uma frase coesa, né? Não está estabelecendo a coesão. Então, gente, pense assim, ó, coloca o onde. Ele tá fazendo, ele tá retomando espaço físico? Ok. Se estiver, mantenha. Não está, pensa em que, no qual, na qual, nos quais, nas quais. E continua o pensamento, que vai ficar muito mais preciso e você vai sair desse clichê onde, desse amuleto linguístico que o examinador tem pavor, né? E demonstra que você sabe qual que é a funcionalidade da palavra onde. Agora vamos ao exemplo com mas. O Brasil vive um momento delicado, mas isso vai passar, porque há muitas coisas erradas, mas o governo vem fazendo o possível para acertar. Gente, a repetição do mas deixa clara a ausência de conhecimento de outras alternativas, como porém, no entanto, entretanto, etc., entre todas as outras. Ok? Então, assim, ó, quando você só emprega mas, ou na maioria das vezes só faz uso do mas, você dá a entender para a banca examinadora que desconhece outros conectores, outras conjunções adversativas, ou então tem preguiça de variar. Nos 2 sentidos vocês serão penalizados.
Então, gente, comecem a ficar atento em palavras que vocês usam demais na redação e vamos procurar por sinônimos, por palavras que possam fazer a substituição, enriquecendo assim o texto de vocês, ok? Muito bem. Pessoal, nós podemos classificar o vocabulário. Existem vários tipos de vocabulário que a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa existência, ok? Então vamos dar uma olhadinha neles. Segue lá. Os tipos de vocabulário. Nós temos o vocabulário da língua falada ou coloquial. É adquirido ao longo da nossa vida social por meio dos amigos, dos colegas de escola, de pessoas com as quais conversamos no dia a dia. Não é um vocabulário rico, pois as palavras usadas na conversação não apresentam um grau muito elevado de variação. Nesse caso, o mais importante é ser entendido e estabelecer a conversa entre amigos e íntimos. Nós temos o vocabulário da língua escrita. Ao escrever, nossa preocupação com as palavras é obviamente maior que ao falar. As palavras faladas desaparecem no tempo, as escritas elas eternizam, daí a preocupação, na maioria das vezes até inconsciente, de elaborarmos mais profundamente o texto escrito que a mensagem falada. Nós temos também o vocabulário de leitura. Compreende palavras que dificilmente empregamos no cotidiano, seja na língua falada, seja na escrita. Nos permite, porém, ler e compreender livros sem ter de para isso recorrer ao dicionário. Ok, pessoal? Então, nós temos o vocabulário coloquial, que nós usamos no dia a dia, porque nós não vamos ficar de frescura com os nossos pais, com os nossos amigos, né? Com a nossa namorada, com o nosso namorado. Não vamos ficar. Então, o mais importante é se fazer entender, ser próximo, ok. Mas quando vamos para o texto, aí grande parte dessas palavras do dia a dia a gente deixa no cantinho e a gente começa a resgatar as palavras mais formais. Aí a gente tem o vocabulário da língua escrita. Nós temos o vocabulário da leitura, que nós sabemos o significado, mas nós não fazemos emprego nem na fala do dia a dia, nem na nossa escrita. O importante de possuir essa bagagem linguística é que nos permite ler livros diversos e compreender aquelas palavras, ok? Temos mais um. Vocabulário de contato. Adquirimos uma bagagem linguística com o contato com novas palavras lidas ou ouvidas em alguma ocasião. Devemos prestar atenção a elas e assimilá-las. Para expandirmos nosso vocabulário, devemos agir como caçadores de palavras, buscando ampliar constantemente o nosso vocabulário de contato. Então, olha lá, nós temos o vocabulário que a gente um vocabulário para a fala do dia a dia, um vocabulário quando a gente vai escrever, porque a gente não escreve do jeito que a gente fala. Nós temos o vocabulário da leitura, palavrinhas que a gente entende, compreende, mas não empregamos, mas as entendemos no texto. E o vocabulário de contato, que é aquele vocabulário que a gente lê, que a gente ouve e se apropria, né, dele. E é esse vocabulário de contato que eu gostaria de chamar a atenção. Gente, tudo aquilo que vocês forem ler, leiam com dedicação, com concentração e roubam aquelas palavrinhas novas, se apropriem dessas palavrinhas novas que estão ali em sua volta. E começa a partir do momento que você tem interesse por elas e veja que elas são pertinentes, que elas vão fazer diferença na sua comunicação, começam a fazer uso, né? Isso é muito importante. Nós devemos ser caçadores de palavras a fim de ampliarmos nosso vocabulário. Nosso vocabulário, ele
Lógico, quanto mais a gente lê de maneira quase que inconsciente, nós vamos ampliando o nosso vocabulário. Mas nos colocarmos numa postura de caçarmos palavras, de investigarmos palavras, também nos ajuda, de maneira mais rápida até, a ampliar o nosso vocabulário, ok? E aí é o seguinte: toda essa bagagem linguística, toda essa soma de vocabulário forma o nosso léxico. Na língua portuguesa existe uma parte, existe o termo léxico, e a gente vai entender melhor isso. Segue lá. Léxico. Léxico é o repertório de palavras de uma língua ou de um texto, sendo o mesmo que vocabulário. É o nome que se dá a uma obra de compilação de uma parte dos vocábulos de uma língua e seu significado, sendo o mesmo que dicionário. Pode ser a relação de palavras usada por um autor ou por uma escola ou movimento literário. É todo o conhecimento de um falante acerca das palavras. Então, o léxico é um termo que pode significar o quê? O repertório de palavras de uma língua. Todas as palavras existentes na língua portuguesa formam um léxico. Um dicionário pode ser chamado de léxico, porque ali ele faz uma compilação de termos, né, e seus significados. Um autor tem o seu próprio léxico, né, que é o jeitinho dele escrever as palavras mais usuais, o estilo dele e todo o seu conhecimento, seja vocabulário informal, vocabulário formal, vocabulário de leitura, de contato, tudo isso que você tem aí com vocês forma o seu léxico, ok? Então a gente está falando de léxico agora, que é a soma de todos os seus vocabulários, é toda a sua bagagem linguística, ok? E aí, vamos entender a importância agora do léxico, porque eu falei para vocês assim, da importância da gente saber se comunicar, escrever bem e tal, mas o léxico também é muito importante para resolver questões em provas. Segue lá. Léxico nas provas. As palavras pouco empregadas ou em desuso podem compor questões vestibulares. Elas não aparecerão descontextualizadas, né? Geralmente haverá algum excerto, ou seja, algum trecho que dê suporte ao candidato. Assim, para chegar à resposta correta, o participante deve reconhecer as relações contraídas pelas palavras dentro de um enunciado e quais sentidos decorrem de tais combinações. Então, pessoal, vocês viram que as palavras elas em desuso podem cair em questões? E aí, se você for um leitor assíduo, grande parte dessas palavras vocês podem até conhecer o significado, apesar de não empregá-las. Ainda assim, não entre em desespero, porque geralmente essa palavrinha ela vem dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, dentro de um poema, e o sentido geral permite que vocês cheguem à significação dessa palavra. Então, pessoal, agora nós vamos falar assim, Ingrid. Ok, eu vou precisar ler muitos clássicos, eu vou precisar ler diferentes tipos de textos, sair da minha zona de conforto. Mas para agora, o que eu posso fazer? Como eu posso enriquecer o vocabulário das minhas redações? Aí eu vou dar algumas dicas para vocês, ok? Vamos lá. Como deixar o vocabulário da minha redação rico? Façam uso da sinonímia e da antonímia. O que é isso, Ingrid? A sinonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Nada mais é, pessoal, do que sinônimos. São palavras de sentido aproximado que podem ser substituídas uma pela outra em diferentes contextos. Sabe-se, entretanto, que não existem sinônimos perfeitos.
Então, pessoal, a sinonímia é esse processo de da substituição de palavras que têm a mesma significância ou significância próxima, tá? Lembrando que não existem sinônimos perfeitos, sempre tem uma pequena diferença, mas dependendo do tema da produção de texto, a troca de palavras, né, por sinônimas não afeta o sentido, então vocês podem fazer tranquilamente, mas tenham bom senso, ok? Assim, a escolha de sinônimos, eles depende de alguns fatores. Vamos ver quais são. A escolha entre sinônimos acaba, na realidade, dependendo de vários fatores. Em discursos mais técnicos, as diferenças de sentido entre palavras sinônimas podem ter grande importância. Na linguagem cotidiana, as palavras furto e roubo, por exemplo, significam a mesma coisa, né? Se a gente for utilizar, nós vamos ser entendidos. Agora, em linguagem jurídica, roubo se aplica à situação em que a vítima sofre também algum tipo de violência. Então, veja que interessante. Aí é o que eu estava falando. Vocês precisam perceber se aquela troca de palavra foi bem feita, de modo que a ideia que você desejou passar não sofreu alteração e aquele sentido continua preciso, né? O examinador não vai estranhar, o leitor não vai ficar confuso. Ok. Aí a gente tem a antonímia. Vamos saber o que é. Antonímia. As palavras têm a capacidade de estabelecer relações de sentido umas com as outras. Quando essa relação de sentido é de contrariedade, as palavras apresentam significados opostos, ocorrendo a antonímia. Palavras antônimas são, assim, palavras diferentes que apresentam significados contrários ou opostos, não necessariamente totalmente equivalentes. Ok, então você tem um texto lá, você consegue substituir algumas palavras repetidas por palavras sinônimas e você consegue substituir expressões com carga negativa por antônimos. Vamos lá. Sem fé, incrédulo. Vamos lá. Um pouco não muito bonito, feio. Então, vocês peguem essas palavras, essas expressões com carga negativas e tentem encontrar palavras que sofrem antonímia e façam a substituição, que seu texto vai ficar muito rico. Exemplos de antonímia, olha lá. Bom e mal, mais e menos, calma e agitação. Muito bem. Então, assim, quando vocês tiverem, quando for possível, trocar uma expressão de carga negativa por uma expressão que dá essa ideia de contrariedade, vocês vão estar enriquecendo textos de vocês. Outro recurso linguístico, hipônimos e hiperônimos. Vamos lá. Hipônimos e hiperônimos são palavras pertencentes ao mesmo campo semântico, sendo o hipônimo uma palavra de sentido mais específico e o hiperônimo uma palavra de sentido mais genérico. Para fixar hipônimo, sentido específico, hiperônimo, sentido genérico, amplo. Ok, pessoal. Então é assim. Nós temos no estudo do sentido das palavras essa classificação de hipônimo e hiperônimo. Hiperônimo dá a ideia de uma palavra que é vaga, que é genérica. Hipônimo dá a ideia de uma palavra mais específica. E aí, por exemplo, se o texto é sobre cães, vocês podem fazer uso de um hiperônimo animal.
Se o texto é sobre orquídea, vocês podem fazer uso sobre um hiperônimo, que é planta, ok? Vamos ver melhor essa relação de hiperônimo e hipônimo. Por exemplo, nós temos a palavra insetos. Insetos é um hiperônimo, porque ele é um termo amplo, genérico. Agora, a partir do momento que eu começo a especificar os insetos, eu começo a fazer uso dos hipônimos. Borboleta, mosca, mosquito. Outro hiperônimo, esporte. Aí eu posso falar de natação, de judô, de futebol. Ok? Então, pessoal, vamos falar assim, menores de idade. Nós podemos falar cidadãos, indivíduos, público. Se a gente falar de ser humano, aí a gente pode falar de criança, de adolescente. Fazer essa troca a todo instante no texto entre uma palavra que é com sentido amplo, mas que está ali no contexto, no lexo, no assunto, ou uma palavra no sentido mais específico, permite que o texto de vocês também fica muito rico. Mais um exemplo, olha aí. Bebida é um hiperônimo, mas eu posso depois especificar refrigerante. Aí, se tiver ali só bebida e refrigerante, bebida seria hiperônimo e refrigerante seria hipônimo. Se tivesse refrigerante e Coca-Cola, refrigerante seria hiperônimo e Coca-Cola seria hipônimo. Importante destacar isso, que num texto, uma palavra pode ser hiperônimo e no outro parágrafo, no outro fragmento, a palavra pode ser hipônima. Então, é preciso ficar atento em muitas questões sobre isso. Vocês precisam perceber essas sutilezas da língua. Mais importante, sabe o seguinte: invistam em sinônimos, antônimos, em hiperônimos, hipônimos no texto de vocês, que a elaboração ficará muito mais rica e com certeza o texto ficará muito mais claro, muito mais congruente, ok? Muito bem, vamos lá, vamos fazer um resumão. Concluindo, seja um leitor eclético e assíduo, seja um caçador de palavras novas, procure por sinônimos, substitua expressões negativas por antônimos, não bonito é igual a feio, use e abuse de hiperônimos e hipônimos. Nós temos, pessoal, a competência 1. Na competência 1 do Enem, você será avaliada acerca do domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por isso, para garantir a nota máxima nessa competência, é necessário que você atenda às regras gramaticais e escreva de forma a garantir a fluidez da leitura por meio da construção das frases. E agora eu quero mostrar para vocês erros na competência 1 que vai envolver isso. Olha lá. Mas afinal, quais são os erros enquadrados nessa competência? Confira. Erros de convenção de escrita, acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, uso de letras maiúsculas e minúsculas. Erros gramaticais, concordância verbal, nominal, flexão de nomes e verbos, pontuação, regência verbal e nominal e colocação pronominal. Erros de vocabulário, a seleção de palavras que deve ter sentidos apropriados no texto. Ok, então prestem atenção, lá na competência 1 nós temos uma exigência que é vocês terem um vocabulário rico e preciso, e para garantir vocês precisam treinar muito a escrita de vocês e juntamente com a escrita vocês precisam ler bastante e ler de maneira diversificada, ok? Ficou um vídeo mais extenso, mas vale como uma aula. Faço o comentário de vocês, fico esperando e até a próxima.